principalmente, mas fez com que os municípios ficassem de pilhas nas mãos, né, dependendo, né, de determinadas decisões da União. Você observa, por exemplo, que você tem muita autonomia, mas não se tem dinheiro. E aí você vê uma cobrança. Ontem eu estava vendo o governador do estado das Alagoas falando justamente sobre isso, né, cobrando, né, a questão da unidade, a questão da seca, das enchentes aqui na região Nordeste. Está vendo agora a Bahia também sendo atingida, né, e ele cobrando uma união dos governadores da região Nordeste para que realmente entenda, sim, tenha clareza da necessidade emergencial que está a situação. Porque ou se une ou do contrário, a tendência é piorar. Mas é aquilo que é dado muitos poderes, mas não é dado condições de se poder andar de uma forma sem que esteja dependendo de verbas da União. Quer dizer que o que trava aí é a burocracia da liberação de verbas para que as coisas aconteçam. Com certeza, porque é feito toda uma estrutura para que se evite desvio. E aí toda essa Mas não é necessária essa estrutura para evitar o desvio? Com certeza. Mas muita coisa acontece, Mário, porque existe também a ausência do espírito público. A ausência do espírito público é muito grande. E isso me faz, né, hoje se discute, você tem mandato de 4 anos, o executivo tem a reeleição por mais 4 se for reeleito. E aí lá atrás o grande mestre Platão dizia que 1 ano é suficiente. Aí o telespectador pode dizer, mas 1 ano é muito pouco. Platão responde, é pouco se você não tiver compromisso com a coisa pública. Se você tiver com 1 ano, você tem um grande trabalho, e quem vem lhe suceder dá continuidade. O problema é que muitas vezes nós não assistimos isso. Nós temos governantes que quando entra, o outro que vem destrói tudo aquilo que foi feito pelo outro. Ok. Nós vamos continuar conversando com o professor Eli Ferreira daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Voltamos para o último bloco na conversa com o professor Eli Ferreira, do Núcleo de Estudos Políticos e Partidários da Universidade Federal de Pernambuco. Professor, a gente vem discutindo a questão regional e essa questão burocrática para que as verbas cheguem aos seus destinos e as obras aconteçam efetivamente. Mas nós temos exemplos da Sudene, que representa os estados do Nordeste e também Minas Gerais, e que houve a promessa de que a Sudene voltaria com toda a força e até hoje não se vê a Sudene como foi outrora. O que dizer, o que explicar em relação, por exemplo, à Sudene, então? Eu lembro que quando o deputado Ciro Gomes era ministro, ele disse, em uma das visitas ao estado do Ceará, de que a Sudene iria ser reaberta, blindada à corrupção. A frase dele era esta, literalmente, blindada à corrupção. Eu acho que estão tentando blindar até agora. Talvez seja por isso que até o momento não reabriu. A Sudene, ela com todas as dificuldades, com todas as críticas que são feitas, mas ela cumpriu um papel importante. E você tinha um projeto que foi idealizado pelo grande Celso Furtado, que ao longo dos anos ela foi perdendo essa proposta dele. E aí você tem não só a Sudene, você tem a Sudã também na região norte. Essas coisas é necessário se repensar, mas é necessário também que se criem alternativas para que a região norte, a região nordeste, não fique o tempo inteiro dependendo dessas coisas. Que possa ter autonomia para poder gerenciar determinadas coisas sem que esteja ligado a uma subvenção federal. Sim, mas se for pensar assim, a gente vai esperar muito tempo para que isso realmente aconteça. Particularmente, eu tenho muita dificuldade em acreditar que a Sudene vai ser reaberta. O senhor acredita, então, que a Sudene, quando o senhor coloca aqui, ela já cumpriu o seu papel, que hoje ela não seria mais necessária? Não é que ela não fosse... Para a estrutura que nós temos hoje? Deveria mudar. Porque, do contrário, vai ficar uma política de assistencialismo. Não deve esse ser o papel da Sudene. Não deve ser esse o papel da Sudene. Ou ela vem com toda uma nova visão de mundo, entendendo que hoje muita coisa mudou. Que essa questão que antes era feita, que muitas vezes a Sudene virou um período cabido de emprego, a gente sabe que ficou assim, por isso que muita coisa aconteceu e terminou naquela situação de fechar a Sudene. Ela é necessário se repensar qual é o papel dela, porque só reabrir para dizer que está cumprindo aquilo que foi dito, não teria sentido reabrir por esse caminho. Agora, acreditar na frase do ex-ministro Ciro Gomes, de que ela viria blindada a corrupção, é acreditar que nós estamos vivendo no céu. Onde o homem está presente, a corrupção está. Em grande intensidade ou não, mas está. Corrupção tem em todo local? Tem.
O grande problema nesse Brasil é que a gente sabe que grande parte tem essa questão do comportamento da corrupção e essas pessoas não são punidas. Por isso que nós temos muitas vezes a população dizer, olha, a gente sabe que isso não vai dar em nada, o que é lamentável. E em cima disso é que muitas pessoas dizem, eu vou fazer isso porque A e B fez e não deu em nada. Infelizmente, as pessoas muitas vezes olham assim, entendem assim, mas não é esse o critério de quem realmente entende qual é o papel de um órgão que pertence ao governo, que na realidade, quando nós estamos falando de governo, estamos falando de nós mesmos, porque ele está ali porque subsiste da nossa, tudo aquilo que a gente paga. As pessoas muitas vezes dizem, ah, é do governo não, é nosso, porque o governo existe ali com toda a estrutura por tudo aquilo que a gente paga, tanto imposto nesse país. E a carga tributária é alta. Altíssima e muito mal distribuída. Quem menos ganha é quem mais paga. E que tem um retorno muito pequeno. Ou quase nada, né? Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, a carga tributária brasileira nem seria alta em relação a outros países europeus. Mas o que acontece é que em países europeus há um retorno dessa alta carga tributária. Quer dizer, as pessoas veem esse retorno na saúde, na educação, em estrutura, enfim. E aqui não. E não precisa ir muito longe, não. Vamos falar um pouco da segurança. Por exemplo, você tem Medellín, Bogotá, né, que hoje é a crista da onda se falar. Até 82, até 86, era as duas cidades mais violentas que se tinha. No mundo? Em 10 anos, reduziu 82% a criminalidade. Não aumentaram pena, que é uma ideia equivocada hoje do legislador brasileiro, achar que aumentar a pena, endurecer a pena vai resolver o problema da criminalidade. Não vai, não vai. Porque se fosse assim, os estados que têm pena de morte nos Estados Unidos não seriam os mais violentos, certo? Acha que redução de maioridade penal vai resolver? Não resolve, porque eu pergunto, vai colocar esses menores onde? Os presídios estão abarrotados, vão para onde? Como é que se resolveu lá? O Estado mostrando o seu papel, fazendo com que as pessoas se sintam cidadão, fazendo com que as pessoas vejam o exercício da cidadania ser respeitado. Ela vendo o Estado chegar até a sua casa, vivendo com dignidade. Se investiu em pavimentação, na saúde, na educação, no saneamento, na moradia. Isso fez com que houvesse uma redução significativa na criminalidade nessas cidades. 82% reduziu em 10 anos, sem aumentar a pena, apenas com políticas sociais. Vamos voltar à política regional e falar de uma outra autarquia, a Chesf, por exemplo. Não é? Nós tínhamos uma Chesf forte, ainda é forte, né? Inclusive salvou o faturamento da Eletrobras. Né? Bom, mas houve aquele problema todo, se mobilizou, o Estado se mobilizou, as pessoas, os segmentos se mobilizaram, a sociedade civil organizada, e a informação do presidente Lula de que não, a Chesf voltaria a ser forte, a coisa esfriou de uma forma que ninguém tem mais informações sobre o que realmente está acontecendo com a Chesf. E que fim vai ter essa história? Você tem, atrelado à Chesf, você tem também a FUNAI. Você tinha aqui o órgão da FUNAI em Pernambuco, foi transferido para Alagoas. Ora, Pernambuco é o estado do Nordeste que tem mais índio. Por que vai para Alagoas? E aí se começou a se discutir, se esqueceu, não se fala mais. E aí muitas pessoas começam a criticar, dizem, mas é bom lembrar que no governo Fernando Henrique também tem um outro problema. Ele queria acabar a FUNAI e jogar nas mãos do IBAMA. Eu nunca ouvi dizer que índio se trata com o problema do IBAMA. Então você tem aí um problema sério. Toda uma discussão do papel que exerce a Chesf. O problema, Mário, é que todas as vezes que se refere a qualquer órgão forte na região Nordeste, infelizmente,